Bom, boa tarde aí, pessoal. Vamos para a nossa segunda aula da UCI traçagem de caldeiraria, certo? Então vamos lá para a nossa segunda parte aí, né? É, bom, nessa aula aqui, pessoal, a gente vai fazer a traçagem de uma planificação de um cilindro de base inclinada em 30 graus, certo? Que é aquele que a gente viu lá é, geralmente para fazer as curvas, né? Então, para a gente planificar um cilindro, o primeiro passo, a gente tem que fazer uma reta horizontal, um comprimento de 377 milímetros e dividir em 12 partes iguais. Então, a linha de centro dessa reta vai ser identificada com o número 7, igual está aqui. Aí, numerar as divisões da esquerda para o centro, de 1 a 6, ou seja, daqui até aqui é um 6, e daqui depois de 6 a 1, de forma decrescente para a direita. Aí o próximo passo é levantar linhas verticais de 120 milímetros. Então tem que fazer aqui, ó, que é a altura do cilindro, né? Então é conforme a altura ali que eu faço. Então agora, com a ajuda de um compasso, a gente vai realizar as medições das linhas retas da figura 1, que é essa daqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho 120, aí você vai vendo aqui os. Então, além disso, transferir essas medidas para as linhas da figura 2 e assim sucessivamente para todas as outras linhas. Aí faz uma espécie de ponta aqui, ó, ponto a ponto. Aí com esse ponto, então, você faz a traçagem e é justamente aquilo que você vai cortar, ó. Então, depois de transferido todas as medidas da figura 5 para a figura 12 aqui, ó, a gente liga os pontos finais das linhas. Aí vai utilizar uma régua flexível para fazer esse contorno, né? Então é como se fosse ligando os pontos mesmo, ó. Liga os pontos, aí realmente é que você fechou ali, ó. Então ali vai ser de fato o cone, né? Vai ser ali então tá vendo? Ó, do um até o outro um ali, é de fato fazendo a planificação. Bom, aquilo ali, pessoal, é um tronco de cilindro, né? Esse aqui agora é o tronco de cone. Ah, bom, agora para fazer o tronco de cone, pessoal, ele é uma seção que vai ter duas circunferências de tamanho diferente. Claro, embora exista o tronco de cone forjado, né, surge a necessidade de ser fabricado na chapa. Então, preciso da chapa plana fazer esse tronco de cone. Como é que eu vou fazer ele? E geralmente essa aplicação é para fazer o quê? Redução, né? Redução de dimensão, redução de diâmetro, né? Então, tem um diâmetro X, vou fazer uma redução para um diâmetro menor. Então, eu tenho que fazer a partir da chapa plana, fazer esse tronco de cone para poder fazer uma redução. Bom, então, pessoal, para qualquer estudo ou desenvolvimento de uma peça de caldeiraria, o profissional tem que consultar o desenho, né? Eu preciso do desenho para fazer a leitura e interpretação correta, para depois iniciar a seleção do material, seguindo o princípio, né, de economicidade, que é justamente, né, a gente sabe que a chapa ela tem um preço, então eu tenho que fazer desperdiçando o mínimo dessa chapa, né, utilizando o máximo da sua área, tendo o mínimo ali de desperdício. E no caso do tronco de cone, né, como são peças que vão de conjunto, né, ou seja, com outros acessórios, tem que realizar a traçagem, a conformação tem que estar ainda mais atento ao que está sendo pedido. Então agora aqui, pessoal, a gente vai ver o passo a passo de desenvolver essa traçagem de um tronco de cone pela chapa, né? Então a primeira coisa que a gente faz aqui, a gente chama de redução concêntrica. Então o primeiro passo a gente constrói uma reta, a gente faz uma reta com o maior diâmetro do cone. Então, por exemplo, ali eu tenho é, tem uma reta ali, a maior é de 100 milímetros, então vou fazer uma reta de 100 milímetros. Cara, isso aqui vai depender casa a casa. Aqui eu estou dando um exemplo numérico para ficar mais fácil de representar aqui. Então a gente faz uma reta de 100 milímetros de comprimento, identifica os pontos A e B. Vou dividir então essa reta no meio, vou pegar o ponto médio dela e dividir em dois pedaços aqui no caso de 50 milímetros. Nessa reta, nessa ponto central, né, o ponto do meio, o ponto médio, eu vou traçar uma reta perpendicular. O que que ela é perpendicular? Ela forma 90 graus com essa outra reta. E essa reta aqui, ela vai ter justamente o tamanho da altura do tronco, o tamanho do tronco de cone.
No caso lá, ela é de 60 milímetros. Aí eu vou identificar esse outro ponto aqui como 2A. E o próximo passo é desenhar a próxima reta, que essa reta aqui ela vai representar o outro diâmetro menor. Nesse caso, era de 60 milímetros. Então, vai ser 30 para a esquerda e 30 para a direita. E a gente identifica com um ponto C e D. Feito isso agora, a gente liga os pontos do ponto C ao ponto A e do ponto D ao ponto B. Ou seja, a gente vai fazer esse tronco como se fosse ele plano, né? Ele em duas dimensões. Fiz essa primeira aqui, agora eu vou fazer uma reta perpendicular. Então, partindo do ponto 2A com mais 60 milímetros. Agora eu vou identificar ele como ponto E. Feito esse ponto E, agora eu vou ligar os pontos C e D no ponto aqui do ponto E. Até aqui a gente já definiu o diâmetro maior, que é 100 milímetros, o diâmetro menor, que é de 60, e a altura, que é de 120 milímetros. Então, a partir desse triângulo construído, então aqui eu fechei um triângulo, né? Fiz aqui primeiro o meu tronco, depois aqui eu fechei o triângulo. Fechei o triângulo, eu vou fazer duas circunferências. É uma circunferência com um diâmetro maior e outra com um diâmetro menor. Para fazer a circunferência menor, eu vou colocar a ponta seca do compasso aqui no ponto E e vou abrir ele até D, ó. Então, aqui até a ponta D. Aí eu faço a circunferência aqui, ó. Então, ele forma a circunferência menor. A outra agora é a circunferência maior. Então, é a ponta seca do compasso no ponto E e vou abrir até o ponto B. Aí eu vou fazer outra circunferência maior. Então, tá vendo? Ó, eu formei então as duas circunferências, a menor e a maior. Bom, eu fiz aqui, ó, planifiquei, fiz então, é como se eu tivesse feito o tronco de cone planificado. Então, tá vendo? Eu tenho a base menor, a base maior, e vamos dizer aqui, ó, o tronco ali, o corpo do tronco do cone. Pronto, eu fiz, é como se eu pegasse o desenho, a peça em 3D e planifiquei ele em 2D. A partir dele eu consigo fazer, então, o corte na chapa e justamente fazer a montagem, por exemplo, do tronco de cone. Bom, então com as duas circunferências prontas, pessoal, a gente parte para divisão. Nessa etapa, a gente sempre usa a circunferência maior. Então agora a gente vai fazer o cálculo do perímetro da circunferência maior. O perímetro, pessoal, é π vezes d, né? Então é o 3,14 vezes o diâmetro. Nesse caso, ele vai ter 314 milímetros de perímetro. Então a gente vai dividir esse valor do perímetro por 16, que é a quantidade de partes que vai ser dividida a circunferência. Então é 314 dividido por 16 é 19,62 milímetros. Então cada espaço da circunferência será de 19,62 milímetros, que vai ser a abertura do compasso. Então a divisão de B a partir de B aqui, ó, começa com 16 espaços, ó. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ó, 0, né? 1, 2, 3, 4, tá vendo? Ó? 1, 2, 0, né? 1, 2, 4, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então são 16 partes iguais aqui, ó. Então, cada espaço da circunferência, né? Então, cada espacinho desse aqui, ó, vai ser 19,62. Então, eu estou dividindo o perímetro em 19,62 milímetros, que é a abertura do compasso. Então, marca aqui, marca aqui, marca aqui, assim por diante. Eu vou fazendo, então, 16 divisões. E ao concluir a traçagem, verifica se todas as dimensões conferem com o desenho do projeto, né? A peça está liberada para o corte da sobra, então, que não faz parte. O restante da chapa ou do papelão, né? Então, aquele restante que não tem lá, o sobra é uma sobra que vai ser descartado. Para separar a peça da sobra, eu vou fazer o corte do ponto B até o número 16. Então, eu vou cortar do B ao 16, conforme uma linha mais grossa ali. Então, é aqui onde, de fato, eu vou fazer o corte.
Agora a gente faz o recorte da semicircunferência menor. Então agora eu vou cortar aqui, ó, vou cortar essa aqui da circunferência menor, do ponto D ao ponto H. Pronto, Ô, eu fiz o corte aqui, ó, da parte do tronco, né? licença. Não tá aparecendo pra nós não o desenho, viu? Não, meu Deus, não fiz o. Não, não fez não, divisão de tela não. Caramba, eu esqueci. Aqui, ó. Então, deixa eu mostrar lá. Então, João, me desculpe. Aqui, ó. Então, na primeira parte do tronco de cone, o que que a gente faz aqui, ó? Coloca uma. Faz então um traço, né? Como eu falei. Divide ele no meio. Traça uma reta perpendicular e depois traça a segunda reta, que é o diâmetro menor. Depois eu faço ali, né? Fecho então o tronco aqui e vou colocar mais uma outra linha aqui, ó, que é com mais 60 milímetros. Então tem aqui 60 mais 60, então tem 120 milímetros, que é o tamanho do tronco do cone. Aí então eu fecho aqui, ó, um triângulo. Fiz o triângulo, eu vou fazer uma circunferência menor. Então é a ponta seca ao ponto D, faço esse aqui, e do ponto E ao ponto B, eu faço a circunferência maior. Depois que eu fiz isso, eu divido então em 16 partes iguais a circunferência maior no perímetro. O perímetro é o π vezes o diâmetro. Então eu pego o perímetro, 314, dividido por 16, está 19,62. Aí então eu divido, ó. Dividi ali, ó. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar essa semicircunferência e vou cortar essa parte interna ali, ó. Tá vendo? Eu cortei, aí fica só a divisão aqui. É o corpo do tronco do cone. Feito isso, eu vou fazer a calandragem. A calandragem é quando eu pego a chapa plana e conformo ela principalmente num formato cilíndrico, né? Então eu posso fazer ele a quente ou a frio, né? Então o material a ser curvado, ele vai colocar entre os rolos, né? O rolo que vai fazer então a conformação da chapa, vai fazer ela dobrar numa determinada pressão até que o curvamento esteja pronto. Então, antes de levar a peça para conformação, tem que verificar se todas as medidas estão de acordo, porque aí ela vai fechar. Se não tiver de acordo, na hora que você fechar ali, ela não vai fechar, ela vai ficar muito, ou ficar aberta ou divergir demais. Ela tem que estar quase que encaixada mesmo, que aí você só passa ali a solda, né, e o processo para fechamento da peça. Bom, isso aqui é para uma peça circular, né? Agora, quando eu preciso fazer uma traçagem de um quadrado para o redondo, né? Bom, agora a gente vai traçar e curvar um quadrado para um redondo. A traçagem de quadrado para redondo, ela é solicitada na área de caldeiraria também. Então, quando a gente fala em tubo, né? Em nosso pensamento, porte cilíndrico. Isso, geralmente, né? A gente também tem a parte quadrada, somente com um canto com quina viva, né? Chamada quina viva, ou os cantos arredondados. Então a gente vai fazer das transições do quadrado para o redondo e do retângulo para o redondo. Bom, a primeira coisa então que a gente faz aí, pessoal, é fazer um quadrado, né? A gente vai fazer uma transição de quadrado para um redondo concêntrico, com as dimensões então 140 por 140. O redondo 80 milímetros e a altura de 100. Vamos ver aqui como é que faz. Então, primeiro a gente traça o quadrado de 140 por 140. Vou marcar os lados do quadrado A, B, C, D. Vou dividir o meu quadrado ao meio, ou seja, 70 aqui na horizontal e 70 na vertical. Então vão ter quatro quadrados menores e 70 de lado cada, certo? Aí a gente identifica o ponto do quadrado ali dividido de E. A partir do centro desse quadrado, a gente traça uma circunferência com um diâmetro de 80 milímetros. Então, é pegar a ponta seca aqui do ponto E, abrir 40 milímetros, faz aqui a parte redonda, então tem um diâmetro de 80 milímetros. Eu vou dividir, então, essa circunferência em 12 partes iguais. Então, a gente faz isso com a mesma abertura do compasso que a gente fez a circunferência. Então fez 40, então 40 aqui, ó, 40, depois 40, ponta seca aqui 40, 40, 40, vai dar 12 partes iguais.
Vou traçar as linhas da divisão até o quadrado, até o canto do quadrado. Então, esses primeiros quadros aqui, ó, então é como se fosse dividindo em quadrantes. Então, nesse quadrante aqui, ó, eu pego essas quatro linhas e uno aqui ao ponto D, esse aqui é o ponto C, essa aqui para o ponto A e essa aqui para o ponto B. Depois a gente numera as linhas dos quadrantes de baixo, né? Por exemplo, aqui, ó, 1, 2. Cada pedaço aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Aí eu faço essa numeração. Aí agora o próximo passo vai ser construir a verdadeira grandeza do quadrado para o redondo, fazendo o segundo gabarito. Então agora a gente constrói uma reta horizontal e uma perpendicular. Então aqui uma de 140 por 100 de altura. Vou colocar a reta horizontal como B e a vertical como A, e aqui o ponto central de C. Agora eu vou apresentar a verdadeira grandeza pronta e mostrar o passo a passo. Então aqui, ó, aqui é o ponto D, aqui 2, 3 e 1 e 4. Que é justamente, tá vendo? Ó, para encontrar a verdadeira grandeza, por exemplo, de 1, 4, você vai na figura de circunferência, da circunferência, que é essa daqui, ó. Então tá vendo? Ó, o A é o ponto 1 ao ponto 4 aqui, ó. Então você vai na figura da circunferência, coloca a ponta seca do compasso no canto quadrado A, então você põe um compasso aqui no A até o ponto 1 da circunferência. Com a medida encontrada, né, colocando a ponta seca do compasso no ponto C, então, por exemplo, colocando a ponta C no ponto C aqui, ó, no caso aqui né, colocando aqui no ponto C, a gente marca na reta B a verdadeira grandeza. Então aqui, ó, então primeiro vem aqui com a ponta seca no canto do ponto A até o 1, e com essa medida, né, ou seja, com a abertura do compasso, a gente vem aqui no ponto C e vem aqui e marca. Aí marca aqui que é a verdadeira grandeza. A gente vai fazer isso para todas elas. Então depois eu vou ligar essa marcação ali com o compasso à ponta da reta vertical alta. Então vem aqui e faço a primeira ponta. Para encontrar a verdadeira grandeza 2, 3, que são iguais, a gente coloca a ponta seca do compasso no canto aqui no quadrado A até o ponto 2 da circunferência. Então tá vendo aqui, ó? Eu venho aqui até o ponto 2. Peguei a abertura aqui, eu vou vir aqui no ponto C e marcar. Bom, e para fazer, como a gente faz para achar essa medida de peças que a gente chama de D? A gente coloca a ponta seca do compasso no ponto G. Então pega aqui o ponto G, ó, e a ponta de marcação no ponto F. Então aqui, ó, a gente abre até no ponto F. Com a medida encontrada, a gente coloca a ponta seca no ponto C, coloca aqui com a mesma medida e com a ponta de marcação na reta B. Então depois a gente liga até a reta A, que é a figura da verdadeira grandeza, tá vendo? Então a gente faz os diferentes pontos que igual tá aqui, ó. Então agora que a gente achou as verdadeiras grandezas, a gente vai para o passo a passo para a planificação da peça. Agora eu vou planificar ela. Então lembre-se dos dados para fazer as peças. Então é um quadrado de 140 e uma peça redonda de 80 milímetros e uma altura de 100. Então aqui está uma representação da metade do desenvolvimento, ó, do quadrado para redondo, que é uma transição de uma coisa quadrada para redondo, né? Geralmente tem que fazer essas transições de uma figura regular, né, para uma outra. Então aqui, ó, tem a representação onde está, por exemplo, A1 e B1, ó, que são iguais a 70 milímetros. Ó. Então a gente vê ali que é a representação planificada. E agora a gente vai dar continuidade para desenvolver uma peça idêntica. Então, a primeira coisa, a gente traça na chapa uma reta horizontal com a medida do quadrado de 140 milímetros, depois uma perpendicular com a altura da peça, exatamente na metade. Então, marca aqui 70 e faz aqui uma reta de 100 milímetros. Então, a reta vai chamar AB, a horizontal, e a vertical a gente vai chamar de 1. A gente liga então os pontos A e B ao ponto 1, então o ponto A ao 1 e o B ao 1. Feito isso, então a gente trabalha com as medidas das circunferências e da verdadeira grandeza, né? Então acho o ponto 2A e 2B,
né? Então achar aqui, ó, o ponto aqui, ó, 2A e 2B. Então esse aqui é o ponto 2A, ou 2B, ele é o 2A. A gente vai na figura 1 da circunferência, com o compasso, a gente pega a distância dos pontos 1 e 2 da circunferência. Então vai na figura 2, ó. A gente vem aqui na figura 2 e coloca a ponta seca do compasso em 1, traça um semiarco para a direita e outro para a esquerda. Então você faz um semiarco ali. Vá agora na verdadeira grandeza, figura 3, que é essa daqui. Pegue com o compasso a altura de A até o ponto 2, 3, ó. Então, do A até o 2, 3, faz a abertura. Volte à planificação, que é essa figura 2 aqui, ó, e coloque a ponta seca do compasso em A. Traça um semiarco passando no meio do outro semiarco do lado esquerdo. Então, faça a mesma coisa em B com o semiarco do direito. Então, a gente faz isso conforme a figura, tá vendo? Aí faz como se fosse uma, uma ponta aqui, ó, tá vendo? E agora a gente vai achar o ponto 3A e o ponto 3B. Então, agora do mesmo jeito, vai na figura 1, a gente pega a distância entre os pontos 2 a 3 da circunferência. A gente vai na figura 2 e coloca a ponta seca do compasso em 2 do lado A, nesse 2 aqui. Traça um semiarco, faço o mesmo no lado B, que aí vai fazer essa terceira ponta aqui, ó. Então, agora na verdadeira grandeza, na figura 3, pegue com o compasso a altura de 2, 3. Então, eu vou pegar essa altura aqui. Volte à planificação, né, pega o compasso em A, traça um semiarco, né, do lado esquerdo e outro do lado B. Vai dar isso daqui, ó. Então, você pega aqui, vai fazer aqui, e esse outro vai dar um outro lado. Então, você vai começar a fazer os pontos, conforme está aqui na figura 4. E achar o ponto 4A e 4B. Então, vai na figura 1, né, que é essa daqui, pega a distância 3 a 4 da circunferência, né, distância de 3 a 4 da circunferência. Coloque a ponta seca do compasso em 3 do lado A e traçar um semiarco. Faça o mesmo no lado B. Vá agora na verdadeira grandeza, que é a figura 3, né, que é essa daqui. Pegue o compasso da altura de 1 a 4, que é esse daqui, ó, com a ponta seca do compasso em A, traça um semiarco do último semiarco do lado esquerdo, feito no passo 5 acima. Faça a mesma coisa em B do lado direito. Nos pontos de intersecção, marque como 4, 4, conforme a figura 4. Tá vendo? Aí você faz, então, faz como se fosse um arco aqui, ó. Tá vendo? Se você for ver mesmo, vai fechar ali um arco. Você planificou. Então, você fez a transição ali de quadrado para redondo. Então, o próximo passo é ligar os pontos 1, 2, 3 e 4 do lado A e fazer o mesmo com os pontos 1, 2, 3 e 4 do lado B. Então, aqui e aqui. Pode ser feito à mão livre ou com uma régua flexível. Você une esses pontos aí. Agora, você vai ligar os pontos 2, 3 e 4 até A e vai fazer o mesmo do lado B. Tá vendo? 1, 2, 3 e 4. Para achar o deslocamento da peça, a gente vai nessa verdadeira grandeza, né, da figura 1. Vou abrir o compasso até a altura D. Com essa abertura, volte à planificação. Fixe a ponta seca do compasso no ponto 4, né, em 4 aqui. Do lado A, né, no caso aqui do lado A, e traça um semi-arco. Depois um outro no semi-B, tá vendo? Então vem aqui e traça, e vem no outro B e traça aqui, tá vendo? Depois, com a abertura do compasso, com a medida da metade do quadrado, que é de 70 milímetros, você volta à planificação. Fixe a ponta seca do compasso em A e traça um outro semi-arco, passando pelo outro feito aqui e um outro aqui, ó, que aí você vai achar 2 pontos. Esses pontos vão ser chamados de A1 e aqui B1. Aí agora você vai com o esquadro ou régua, você vai fazer uma reta ligando o A até o A1 e o B até o B1. Para achar metade do quadrado para redondo, pegue uma régua ou esquadro e coloque de A1 até o ponto 4 do lado esquerdo e ligue com uma reta. Depois de B1 a 4 e fez então ali, ó. Então você fez aqui uma transição quadrado para redondo. Pronto, aí você está a metade do quadrado para redondo. Para traçar a outra metade, você segue o mesmo passo a passo. Então, você faz esse processo duas vezes, né? Para fazer de um lado e para o outro.
Tá vendo? Ó, você fez então um processo ó, de quadrado para redondo. Então sai daquela chapa plana para fazer algo de para redondo aí. É, certinho, aí era isso que eu queria falar. E hoje, João, tem alguma dúvida aí, questionamento? Não, professor. Oi, tá baixinho, não tô te ouvindo, João. Não, não tenho dúvida não. Certinho? É, bom, João, então eu vou finalizando aqui. Agora é só Qualquer. Oi, exercitar, né, para aprender. perdão, tá bem baixinho, não Agora é consegui te só, ouvir. agora é só exercitar, né, para aprender direito. Não entendi? Agora é só exercitar, né, para aprender. Tenta fazer esse passo a passo, tenta replicar esse passo a passo aí, que aí ajuda até para fazer as atividades aí, certo? E qualquer dúvida, João, pode entrar em contato comigo lá também pelo privado lá. A gente tenta fazer, a gente tenta ajudar aí da melhor forma possível. Sim? Bom, então é isso aí, João. Eu vou finalizando aqui por hoje. Vem então alguma dúvida, questionamento, então só me procurar, tá bom? Desejar a você então aí uma boa tarde, bom? Fique com Deus e até a próxima.